Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, vinde, Espírito Santo, vinde sobre a tenda, palavra, Eucaristia, Nossa Senhora Rosa Mística, onde nossas famílias estão inseridas neste redil de graças alcançadas, recebidas e delas tomemos posse. Amém, Senhor. Hoje, dia 9 de novembro de 2024. Antífona. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, preparada como esposa adornada para seu esposo. Apocalipse 21, versículo 2. Primeira leitura, Ezequiel 47, versículos de 1 a 2, 8 a 9, 12. A fonte maravilhosa que jorra do templo. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Esta água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta norte, contornar o templo do lado de fora, até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e suas folhagens não murchará, e não cessará jamais de dar frutos. Todos os meses, frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos são comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus servos, acompanhem todo o movimento divino que passa, deixando vida vivificada para vocês, filhos no lugar de filhos. Esta água que a minha palavra lhes coloca tem origem em mim, Deus vivo, que sai do meu templo, com as bênçãos e graças atingindo vocês e sustentando todos os que estão inseridos em mim, Deus vivo. Este meu movimento divino abastece todos vocês, gerando vida, porém, diante de tudo que lhes dou no divino, que sou eu, o humano, meramente humano, com a sua desobediência, perdeu o sentido da bênção e da graça. Vejam a gravidade disto. Quando somos meramente humanos, perdemos toda a bênção e a graça. Assim, tudo o que dei foi destruído e esgotado por este humano. Para entenderem melhor, esta atitude humana trocou o divino pelo humano, centrada no ter, anulando assim o ser, que é o vínculo que mantém vocês grudados em mim, Deus vivo. A gravidade é que ao desejar ter,
Nós desejamos um monte de coisas inúteis que não vão nos acrescentar nada perante Deus, que vão nos distanciar cada vez mais da nossa origem, do nosso Criador. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero ser o presidente da empresa, eu quero. Mas quando nós chegarmos na frente de Deus, tudo isso não terá valor nenhum. Somente as boas obras que fizemos. E então, se nós só pensamos no ter, nossas mãos estarão vazias. O que nós vamos apresentar a Deus? O que nós vamos dar ao nosso Criador? Nada. Apenas um vazio. Um grande vazio que não vai nos ajudar em nada na frente dele. Vamos refletir seriamente sobre isto. Portanto, se conclui que este templo se tornou um instrumento de morte na exploração do meu nome, transformado pela elite sacerdotal. Temos que rezar muito, mas muito, gente, dobrar o joelho, pôr a testa do chão, pela conversão dos nossos sacerdotes. Eles são o elo de ligação entre Deus e nós. Eles têm as mãos ungidas. Eles nos trazem Deus. Quando nascemos, se somos batizados, quando casamos, quando morremos, no ato da confissão para chegarmos a ter o perdão de Deus. Dobremos nossos joelhos por eles, Senhor. Dobremos nossos joelhos porque precisamos muito dessa elite sacerdotal, convertida, transformada em verdadeiros representantes de Deus. Dou um comando para vocês. Reparem e desagravem suplicando o verdadeiro culto, que consiste em favorecer a vida divinizada no mundo. O meu templo foi resgatado pelo meu Filho Jesus, instalando o sentido vivificante do culto e transformando os meus filhos em templos vivos somente meus. Olhem que maravilha! Todos nós somos um templo vivo de Deus quando nós estamos unidos a Ele. Busquemos cada dia mais isto, porque é o caminho que vai nos levar ao colo de Deus. Desejo que vocês recebam este conhecimento divino com muita abertura de coração, para serem meus, somente meus. Confirmo para todos os que recebem a minha palavra neste momento, que o verdadeiro culto consiste em favorecer a vida em toda a face da terra. Meus servos, filhos meus, com esta verdade divina diante do humano meramente humano, cabe a vocês assumirem o seu humano, o seu lugar de filhos. Assumam, filhos, este lugar que é de vocês e de mais ninguém, para corresponderem a mim, seu único Criador, com muita oração. Abençoo vocês, os deixando ser somente meus, Deus Pai, único Deus verdadeiro. Não há outros. Eu sou o único Deus verdadeiro. Vinde todos a mim e eu vos aguardo de braços abertos, meus filhos. Eu vos aguardo ansiosamente para grudá-los ao meu coração por toda a eternidade. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Salmo responsorial 45-46, versículos 2 a 3, 5 a 6, 8 a 9, resposta 5. Amparo da proteção divina. Resposta. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus,
a morada do Altíssimo. Deus é nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pode tremer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no seu centro. Ela é inabalável desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Vinde admirar as obras do Senhor, os prodígios que ele fez sobre a terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Palavra do Senhor, amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus servos, recebam o meu conhecimento divino da palavra em seu coração e se deixem saber quem sou eu, para receberem a minha proteção divina. Abençoo os meus servos, filhos, com a graça que tenho para cada um. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. 2 Coríntios 7, versículo 16. Aclamação ao Santo Evangelho, segundo São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Jesus expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Entrou no templo, encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus servos, filhos meus, acompanhem na minha palavra para verem o que o meu Filho amado fez diante do templo que havia perdido a sua identidade divina. O meu templo se tornou, naquela realidade humana do ter, totalmente esquecido do ser, para formar e instruir os meus filhos de como serem meus, trazendo todos a mim, Deus vivo. Isso é muito triste, porque a função dos educadores da igreja
é de nos levar a Deus, nos preparar e nos instruir. E isso hoje em dia, em muitos lugares, não acontece. Fiquem sabendo que tenho nojo deste comportamento humano, não me correspondendo com zelo em tudo que é meu e sagrado. Se não fazem desta maneira, como irão estar diante de mim Deus vivo? Eu repito, se não fazem desta maneira, como irão estar diante de mim Deus vivo? Vocês irão me trazer sacos rotos, furados, vazios? É isso que vocês vão me apresentar? Eu não aceito coisas estragadas, coisas rotas. Eu quero sacos cheios de boas obras, de caridade, de amor ao próximo, de compaixão. Eu quero sacos cheios, mas muito cheios, da caridade e do amor de vocês, da preocupação com o vosso irmão. Façam o bem, semeiem o bem de coração aberto, porque eu sou amor e vocês também têm que ser amor ao vosso próximo. O meu filho amado exortou toda esta realidade, jogando tudo para cima, mas ao invés de o acolher, ainda questionaram tudo diante dele. Não é isso que vocês também fazem quando recebem um conselho de alguém, uma orientação saudável? Questionam? Antes de olhar para vocês mesmos e ver se a pessoa que está dando conselho está falando pelo bem de vocês? Tenham a certeza de que todos ficaram surpresos, sem entender nada, pois naquela hora ele disse do templo divino, que é cada um de vocês que se deixam ser meus, pois o que é material e humano somente não tem valor para ser filho meu. Eu repito, o que é material e humano somente não tem valor para ser filho meu. Cuidado. Vejam, meus servos, que acompanho cada um de vocês e sei do seu interior aquilo que vocês não sabem. Tenham a certeza de que destruirei no meu templo tudo o que não esteja incluído no que desejo e quero, e farei uma varredura em tudo e todos. Aplicarei a minha justiça divina. Eu repito, eu farei uma varredura em tudo e todos, e aplicarei a minha justiça divina. Façam a palavra novamente, se deixando ver como o meu templo hoje se encontra. Este templo a que me refiro é o interior de vocês. Rezem, rezem, pois a mim, Deus vivo, não enganam. Façam esta meditação da palavra em cima da igreja material, hoje, da igreja humana divinizada diante de mim, Deus vivo. Abençoo cada um de vocês neste desempenho. Calo-me, calo-me, pois o meu coração está muito ferido. Calo-me. Amém, Senhor.